Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos em mais uma noite de luz, em mais uma noite onde nós vamos buscando a sustentação para que tenhamos uma melhor semana, um melhor dia de vida. Como todos sabemos, fazemos a abertura com uma oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai de amor e bondade, te agradecemos a oportunidade bendita de todos nós aqui estarmos reunidos em nome de Jesus, com auxílio, com amparo da espiritualidade amiga. Então, nessa paz, nessa tranquilidade, onde os amigos espirituais já nos recebem, onde os amigos espirituais nos sustentam, para que tenhamos uma noite esplendorosa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Nós iniciamos os trabalhos da noite, antes da palestra, com uma leitura, de preparação de ambiente. A leitura está no livro Agenda Cristã, psicografada por Francisco Cândido Xavier, e a lição 38. E ela tem um tema bem sugestivo: não estrague o seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O teu mau humor não modifica a vida. A tua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e sobre os maus. A tua tristeza não iluminará os teus caminhos. O seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda menos afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a despertar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o bem, para o infinito bem. Nós, como aprendizes do Evangelho, ao longo da nossa caminhada, nós vamos buscando aprender. Nesse aprendizado, nós vamos buscando
ser menos irritadiços, menos mal-humorados, né? Tendo menos contrariedade na vida, né? E nos desapontando menos, né? Claro que isso tudo decorre desse nosso aprendizado, onde nós vamos buscando, né, viver dias melhores, analisando exatamente aquilo que nós precisamos analisar, selecionar aquilo que nos serve e tirar do nosso caminho aquilo que nós podemos, aquilo que não nos serve bem. Dando continuidade à nossa palestra da noite de hoje, nós vamos buscando, pedindo, melhor dizendo, para a Ângela fazer a palestra da noite de hoje. O tema é perdão e auto-perdão. Seja bem-vinda, Ângela. Então, muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa envolver a todos que estão aqui presentes, que estão conectados. Sejam muito bem-vindos e que nós possamos ter uns momentos de reflexão e de transformação, como nos pede aqui o tema, que é a transformação pelo perdão e pelo auto-perdão. Esta palavrinha mágica que tem que sempre estar presente e que nós precisamos sempre estar consultando o nosso coração para ver como ele está, como estamos lidando com os dissabores, as dificuldades, os atritos, entre outros tantos, que vão ocasionando aquele rebuliço, aquela reviravolta, mas aquela reviravolta de forma negativa, e vai nos pesando, e vai nos desconectando, muitas vezes desanimando, mas outras tantas vezes nos revoltando. Então, a proposta para o tema, trazendo a nossa lembrança, a figura do Mestre Jesus, os seus divinos ensinamentos, para que possa estar cada vez mais presente em nós. Esta proposta faz com que nós possamos estar mais atentos, se é necessário, ou iniciar, ou dar continuidade a esse processo de transformação. Porque quando nós permitimos que as situações diárias ou ainda situações pontuais, mas que não estão resolvidas dentro de nós, que ficam ali, trazendo aquele peso, aquele dissabor, trazendo aquele mau humor, como diz aqui a preparação. Nós às vezes não sabemos por quê. Temos um comportamento tão irritadiço, tão desconectado. Nós muitas vezes nos irritamos com tantas coisas, mas se fizermos aquela análise mais profunda, podemos muitas vezes identificar algumas situações que nós escondemos embaixo do tapete e não olhamos sinceramente para elas. Às vezes é uma discussão com alguém, uma diferença com alguém, algum familiar, alguma problemática que não conseguimos resolver, alguma situação que gostaríamos que o outro fosse diferente, agisse diferente, ou não fizesse algo para nós que foi feito. Então, Jesus vem nos trazer um ensinamento de transformação. Vem nos pedir que nós façamos a autoanálise, para que possamos identificar estas questões. O perdão, a palavra perdão, ela tem assim vários significados. Mas a primeira delas, talvez, que nos vem à mente e que vai servir para a maioria das questões
que nós podemos nos identificar é a questão da desculpa, ou seja, desculpar, tirar a culpa. Então, quando alguém pode vir nos pedir perdão, ou então nós precisamos pedir perdão a alguém, ou então podemos ter que perdoar a nós mesmos. Então, é um movimento de tirar a culpa. Quando o mestre nos fala, naquela passagem, ele responde ao apóstolo Pedro, que vem perguntar: Senhor, ele estava ali apoquentado com uma questão. Senhor, quantas vezes tenho que perdoar ao meu irmão que errou comigo? Seria 7 vezes? Não, vos digo, o mestre fala, não 7 vezes, mas digo 70 vezes 7 vezes. Porque é um ato contínuo. Nós precisamos trazer essa continuação, precisamos levantar a questão e muitas vezes, para completar essa questão do perdão, essa meta com alguém principalmente, precisamos fazer muitas vezes esse exercício no nosso coração. Quando Jesus nos fala que temos que perdoar ao nosso irmão, muitas vezes nós pensamos assim: engraçado, alguém fez algo contra nós, alguém nos ofendeu, alguém nos fez nos tirou algo material ou moral, enfim, alguém nos prejudicou. E quando o mestre fala que devemos perdoar, dá uma certa impressão de que, olha, fica a impunidade, aquele ali fez o mal, eu não fiz, teoricamente nós pensamos assim. E ele está aliviando aquele mal de alguém. Então parece que ele está sendo a favor daquele que fez, teoricamente, o mal que nós, no momento, estamos enxergando assim. Mas quando Jesus fala isso, ele não está aliviando aquele que nos ofendeu. Ele está procurando curar a nós, libertar a nós. Porque este peso está em nós. E ele deseja que nós possamos ficar livres disso. A doutrina espírita vem nos ensinar grandemente a lei de ação e reação. Tudo que nós fazemos de bom, de certo, de positivo, retorna da mesma forma. É uma questão energética. E tudo que nós fazemos de mal, ou por ignorância, ou ainda porque achamos que seria ideal, ou negativo, enfim, aquilo também retorna. Nós vamos compreendendo essas leis universais. E se essa lei é universal, é divina, e todos nós somos filhos de Deus, e nesse sentido somos iguais, muitas vezes nós deveríamos o quê? Entregar essa justiça a Deus. Mas nós ficamos incomodados. O outro, ou alguém, ou algum familiar, ou alguém que nós convivemos diretamente no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa comunidade, alguém nos faz algo e nós queremos revidar, queremos vingar, queremos que ele seja punido. Então, nós não damos o tempo para a justiça divina agir, porque nós estamos ali agitados. É necessário nós visitarmos o nosso coração, perceber esses pesos que nós mesmos colocamos. E muitas vezes analisar, e isso cada um tem que fazer de si mesmo, o real significado desta ofensa. Porque às vezes a gente olha só aquela situação, não olhamos o outro contexto, não nos colocamos no lugar do outro, não percebemos que às vezes as pessoas agem impulsivamente por uma emoção do momento e a gente pode condenar aquela pessoa para o resto da vida, ou se não, dar aquela diferença para a pessoa o resto da vida. Será que nós também não agimos assim com alguém? Quantas e quantas vezes nós erramos? Então essa análise, essa sinceridade para conosco tem que estar mais presente, para que o perdão seja mais facilitado. Se nós carregamos esse peso, não vamos nos sentir bem. Então nós fazemos a seguinte questão: qual a
importância do perdão nas relações interpessoais? Vamos refletir. Nas nossas relações na família. Quantas famílias são dissolvidas, são separadas, são fragmentadas, ou são assim desgastadas o seu convívio, porque não tivemos esse cuidado de perdoar, de buscar o outro, de esperar um tempo para que esfrie e depois voltar a conversar. Conversar de uma forma mais tranquila e racional. Nós queremos sempre revidar. Deixamos o nosso ego crescer. Ele fica tão grande, parece uma montanha. E às vezes faz necessário nós subirmos essa montanha do ego para vermos além das nuvens, além do que nós mesmos podemos enxergar daquela situação. Quando nós elevamos, vemos a pessoa ou a situação como um todo, nós começamos a perceber outras coisas que aconteceram. Será que só aconteceu uma coisa ruim? E as outras boas não têm valor? Muitas vezes nós temos famílias separadas por questões pontuais que não conseguiram resolver, mas esqueceram de lembrar as questões ou as vivências felizes, que têm um peso tão grande de alegria, positivo, e nós deixamos para lá. É lógico que são os dois lados que precisam querer mudar. Muitas vezes nós estamos dispostos, a outra parte não está, mas então nós ficamos em paz, porque procuramos. Agora, quando nós dificultamos essa aproximação, damos desculpa, afastamos, não quero nem saber, então nós estamos fechando uma porta, mas estamos nos aprisionando a isto. Certa feita, foi perguntado a Nelson Mandela, que foi um dos presidentes da África, que foi um grande defensor da democracia e dos direitos humanos, e que ficou preso por 27 anos, justamente para tentar mudar todo esse parâmetro injusto que acontecia. E foi perguntado a ele, Mandela, você ficou com raiva daqueles que te prenderam, te manteram preso por 27 anos? E ele falou, eu sim ficava com raiva, mas quando eu percebia isso, eu começava a deixar essa raiva passar. Porque se eu não tivesse essa ira, essa raiva, essa revolta dentro de mim, eu percebia que eu estaria prisioneiro deles para sempre. E eu desejava ser livre, mesmo estando preso. Ele desejava tirar aquele rancor, aquela indignação do coração dele, para que ficasse livre, mesmo que ainda preso. Então, muitas vezes, nós estamos livres, mas estamos presos no nosso emocional, porque mantemos diferenças com as outras pessoas, e às vezes pessoas que são muito ligadas a nós, que é essa questão da inter-relação. Nós deixamos alguns fatores separar-nos, mas ao mesmo tempo ficarmos presos negativamente. Então é hora de libertar, é hora de nós finalmente permitirmos que aquele perdão que o Mestre nos pede possa ser exercitado cada vez mais, porque nós seremos os primeiros a ser beneficiados. Será que esse sentimento, será que esse conflito, essa postura que nós muitas vezes tomamos, não vai fazer mal à nossa saúde mental? Não vai fazer mal à nossa saúde corporal? E não vai fazer mal à nossa saúde espiritual? Nós sabemos que sim. Então, esse trabalho positivo se faz muito necessário. Joana de Ângeles,
o espírito Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco, neste livro aqui, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, nos dá alguns toques sobre o que realmente seria o perdão. É algo muito profundo que nós temos que trabalhar. Ela nos fala que o perdão é a superação do sentimento perturbador, do desforço, ou seja, aquilo que nos agrediu, que nos ofendeu, que mexeu conosco. É a superação disto em nós. Então não é algo assim, não é aquilo que veio de fora, mas é o que a gente faz com isso. É aquilo interno que sai de nós. Jean Paul Sartre, que também é um filósofo existencialista, ele tem a famosa frase: não importa o que fizeram de nós, o que fizeram para nós, importa sim o que nós fazemos com o que fizeram de nós, com o que fizeram para nós. Ou seja, o que ele quer dizer? Que pode ter as questões exteriores que forem, importa aquilo que nós fazemos com essas questões, a nossa reação. Porque não está no nosso controle aquilo que nos atinge. Não está no nosso controle. Mas aquilo que nós reagimos, aquilo que nós fazemos com isso está no nosso controle. E cada vez mais, perante o autoconhecimento, nós vamos conseguir ter mais controle ainda sobre as nossas emoções. E ela continua da seguinte forma: essa superação desse sentimento aqui que perturba o nosso interior, que traz consigo as figuras da vingança. Olha só, muitas vezes nós, não confiando na justiça divina, nós queremos a vingança. E o ódio através dessa integração do ser em si mesmo. Ou seja, deixar essa questão da vingança, deixar essa questão do ódio, sem ferir-se pelas ocorrências afligentes dos relacionamentos. Então, aconteceu algo conosco, naturalmente isso machucou, não podemos negar. Só que não podemos, por isso, prejudicar mais ainda esse sofrimento fazendo algo ruim. Se possível, depois nós vamos conversar, nós vamos arrumar, vamos tentar. Se não é possível, nós vamos procurar ajuda. Não podemos negar aquela dor. Somente nós sabemos a dor do que estamos vivenciando. Mas nós não podemos deixar essa dor permanecer e não podemos revidar isso com algo negativo que só vai nos prejudicar. E ela continua com uma questão bem interessante, que o perdão, ele é tão mais profundo, que quando alcançado, ele culmina na permanência da tranquilidade interna. Mas isso é interessante. Não é só alguém chegar, nos xingar, nos ofender, nos tirar algo material e nós permanecermos tranquilos. É um exercício interessante. Mas ela fala, porque esses impactos exteriores nos desgastam e sempre aturdem quando o indivíduo não está forrado de segurança em si mesmo. Então, se alguém vem, me ofende, mas se eu estou, tranquilo, segura, me conheço, eu não preciso me ofender, eu posso deixar passar. Um exemplo, as coisas vão se aliviando mais. E também quando não estamos certos do que somos e quando não confiamos na execução dos nossos desafios. Isso é interessante porque a doutrina espírita nos fala que todos nós passamos por provas e expiações. Ou seja, nós vamos passar mesmo por dificuldades. Nós vamos passar por imprevistos, até por agressões físicas, enfim, situações muito diversas. E muitas delas podem ser provas, podem ser resgates.
E se nós encararmos dessa forma, a nossa reação vai ser melhor. E a paz interior vai estar mais rapidamente sendo conquistada. Então é necessário nós termos essa noção de que às vezes vamos passar os dissabores, vamos passar as dificuldades, vamos passar, por exemplo, a dor de uma separação. Mas se nós fizermos a nossa parte, se nós buscamos ser melhores e tentar lutar pelo bem comum, nós vamos ficar em paz, mesmo que aquilo de fato ocorreu. A nossa parte foi feita positivamente, o nosso melhor foi feito. Não podemos exigir mais do que podemos oferecer, mas nós sabemos quando poderíamos ter feito um pouco a mais, poderíamos ter permitido que o outro se aproximasse. Nas questões familiares, isso é muito comum. Quando nós temos conflitos, diferenças, atritos, a maioria das vezes nós afastamos, nós separamos, pomos aquela pessoa de lado e evitamos quando ela quer se aproximar de nós. Nós evitamos. Paulo de Tarso, aos Efésios, ele nos fala que se nós formos inflexíveis, formos duros, as pequenas ofensas, como é que Deus irá nos perdoar? Então nós temos que começar a ser mais flexíveis, a ser mais compreensíveis. Aquele que uma vez errou conosco, e certamente nós em algum momento erramos, mas não lembramos dessa parte. Mas é necessário permitir a reaproximação. Muitas vezes, pais brigam com filhos, filhos brigam com pais, por questões ali de momento. Nem sabe bem quem começou, mas fica aquela rigidez e o relacionamento é prejudicado. Muitas vezes, perdido. Não podemos fazer isso. Temos que trazer à nossa convivência esses valores. Se nós lembrarmos dos momentos felizes que vivemos com aquele ser que nós hoje temos uma diferença, fomos buscar trazer essa memória ativa, nós vamos nos sentir muito devedores dessa pessoa. Nós temos que buscar essa gratidão. Quando nós derrubamos um celular no chão, por exemplo, um aparelho eletrônico, ele pifa, né? Ou então quando um aparelho, isso acontece muito com o celular, computador, fica muito saturado de programas, de aplicativos. Então nós levamos para um técnico, ele fala assim, olha, precisa formatar o celular, formatar o computador, ou até um aparelho eletrônico, precisamos reiniciar o sistema. Então, o que seria isso? Apagar tudo e trazer de novo um novo aplicativo, um novo software, um novo sistema. Muito bem. Quando nós fazemos isso, é uma boa oportunidade para renovar a nossa memória. Porque às vezes a gente coloca em nós, sabe o quê? Aqueles aplicativos que vão só deixar a gente mais nervoso. Aquele dia a pessoa fez isso, aquele dia teve a capacidade de falar aquilo para mim, e eu fico ali. Eu inicio o aparelho, ele já traz aquilo para mim. Sabe aqueles programas de inicialização? Já aparece. Então a gente acorda de manhã e já lembra daquilo. Ou se não, se alguém fala da pessoa, a primeira coisa já lembra, como se fosse um programa inicial. Então o que nós precisamos fazer? Formatar. Formata, traz outro aplicativo, outro software, coloca outra coisa ali, busca uma lembrança positiva, traz ali, para começar o dia, mas com uma lembrança positiva, uma gratidão. Se é uma pessoa que nós não temos ainda essa construção, vamos trazer uma imagem positiva, pronto, ou neutra. Então, é necessário formatar muitas vezes os nossos sentimentos, o nosso coração, para que tenhamos mais força de perdoar. Porque a gente vai olhar, não vai trazer primeiro aquele peso daquela problemática.
nós vamos trazer primeiro a gratidão. Interessantemente, temos uma prática que vem lá da Jamaica, deixa eu me lembrar, agora fugiu, Havaí. Uma prática que iniciou-se no Havaí, que muitos conhecem, que é Ho'oponopono. Então ela traz justamente para que nós possamos iniciar a nossa mente, toda vez que vinha aquele mal-estar, nós iniciamos com algumas frases assim chaves. Eu sinto muito, me perdoe, obrigado, sou grato, eu te amo. Mais ou menos nessa ordem, assim. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, obrigada, obrigado. Então nós vamos colocando o quê? Um novo programa de inicialização, um novo software, ligado mais às leis divinas, lembrando mais o exemplo do Mestre Jesus, que vai acalmando então o nosso coração. Vamos lembrar aqui um exemplo que aconteceu com uma empresária numa cidade do interior de São Paulo. Ela teve o seu filho, de 25 anos, morto numa reação a um assalto. E, passado um tempinho, a pessoa que fez isso foi presa, cumprindo as leis dos homens, ok. Mas, além da dor, né, de perder o filho, da situação como aconteceu, ela ficou sabendo que a família da pessoa que fez esse ato estava passando necessidades e tinha algumas pessoas auxiliando com cesta básica, etc. Ela ficou assim, num conflito interno, mas pensou, bom, essas pessoas não têm nada a ver com o que aconteceu. E ela começou a ajudar em segredo. Depois, não contente com isso, ela percebeu que precisava, assim, auxiliar de alguma forma a mais. Então, ela se inteirou daqueles filhos que estavam ali, sem arrimo, e encontrou uma creche. E depois conseguiu também, falando com outras pessoas, um emprego para a mãe desses filhos. E ela foi percebendo que algo foi suavizando o seu coração. E, certo dia, uma pessoa parou ela, que ela não conhecia essa pessoa, e falou assim, olha, eu tenho aqui uma carta psicografada do seu filho para você. E ela deu. E nessa carta ele fala assim, mãe, eu realmente fui reagir, tive um ato impensado, aconteceu. Mas eu peço a você, eu estou bem, mas eu peço a você que perdoe o que assassinou-me, porque a alma dele está mais em conflito, mais necessitada que a minha. Né? Então ela foi compreendendo que era necessário tirar esse peso do coração. E ela foi fazendo isso. Né? Então nós muitas vezes temos que ter esse trabalho, temos que ter esse perdão presente em nós. Mesmo que isso for um trabalho, um programa que vai se iniciar, mas que ele tem que ser executado por nós. Já finalizando, sempre que nós tivermos alguns conflitos com pessoas, vamos substituir a imagem do conflito, deixar um pouco neutra, buscar momentos felizes que tivemos com elas. Vamos substituir isso. Isso vai abrir assim um campo muito facilitador para o perdão. Que todos tenham uma ótima noite, uma ótima assistência e que nós todos possamos estar bem dispostos a perdoar a nós, a perdoar o outro e também a oferecer o pedido de perdão àqueles que nós erramos. Muita paz a todos, graças a Deus. Não tem música.
dando continuidade à nossa noite de luz, nós vamos agradecendo ao Pai da vida por essa noite bendita, onde todos nós somos atendidos, somos sustentados no amor do Pai, para que os nossos espíritos se refrigerem, para que os nossos espíritos se acalmem, se tranquilizem. Dessa maneira nós vamos pedindo aos amigos espirituais que possam fazer a fluidificação das águas dessa mesa, a fluidificação das águas dessa casa, da salinha da assistência P3F, do nosso corpo físico. Os amigos espirituais derramam sobre nós fluidos benéficos que vão nos auxiliar. Eles colocam bênçãos, energias curadoras e salutares, que vai energizar o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Te agradecemos então, Pai da vida, essa oportunidade bendita do refazimento e pedimos que o Sidney possa fazer por nós as vibrações da noite de hoje e depois, dando continuidade, que ele possa fazer a prece de encerramento. Graças a Deus. Aproveitando todo esse clima que o perdão nos trouxe, o amor que encheu os nossos corações, vamos nos imaginar descalços, caminhando por uma areia do mar, uma praia. Vamos sentir o vento batendo em nossos rostos e caminhando por essa areia, vamos escutar o barulho do mar e nesta caminhada nos encontramos com um feixe de luz vindo do alto, onde paramos e recebemos esse feixe de luz que percorre por todo o nosso corpo, nos enchendo de amor, de sentimentos bons, de pertencimento, e com toda essa energia vamos soltá-la para que a espiritualidade possa descarregar onde se mais faz necessário. Graças a Deus. E para encerrar, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso professor e mestre, agradecer a oportunidade de estar aqui presente hoje, de estar nos acompanhando pela internet, agradecer os bons pensamentos que passam por nós, o discernimento nas palavras que possamos soltar. Vamos imaginar que possamos ser cada vez mais luz na vida do próximo, que Jesus Cristo possa estar dentro dos nossos lares, acalmando nossos corações e nos trazendo paz. Que assim seja, graças a Deus.